Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos dar seguimento ao nosso curso de Matemática do Ensino Médio. Hoje vamos falar sobre função composta, mas isso na sequência. Eu sou o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos dar seguimento ao curso de Matemática do Ensino Médio. Estamos no módulo 3, funções, hoje na aula número 10, falando sobre função composta. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal e também deixe o seu like, tá certo? Então vamos começar. Então, dando continuidade a esse tema, função, tema muito importante, que tem caído com muita frequência nos concursos, né, do Enem, vestibulares diversos e também concursos públicos em geral. É um assunto muito importante que vale a pena a gente ter todo o cuidado. Então, na aula de hoje, vamos tratar aí sobre função composta. Então, vamos lá. Observe a seguinte situação. Uma fábrica que produz sapatos calcula o seu lucro por meio da equação L é igual a 0,C, onde L é o lucro e C o preço de venda desse sapato para o comércio. Certo? Então, por enquanto, não está dizendo muita coisa, mas é assim mesmo. Então, a gente vai evoluindo para entender qual é o objetivo, aonde a gente quer chegar. Então, vamos lá. Por sua vez, o preço C de venda é calculado fazendo-se C igual a 20 mais 2P, onde P é o valor gasto com a matéria-prima para a fabricação desse sapato. Vemos então que o lucro L é dado em função do preço C e este é dado em função do gasto P. Então, na verdade, a gente está vendo aqui um exemplo corriqueiro, né, da vida, né, do dia a dia, de uma fábrica de sapato, onde, para produzir um produto, né, vamos dizer assim, é necessário que haja um gasto inicial, né, para investimento inicial, vamos dizer assim, de matéria-prima para você produzir o sapato. Logicamente que esse preço de venda ele está, né, logicamente, amarrado, né, ao que você gastou, né, para adquirir, né, a matéria-prima, para que você tenha um lucro. Então, é uma forma de você ver o lucro, na verdade, ele está associado ao preço de venda, como a gente está vendo aqui em cima, mas o preço de venda ele precisa estar amarrado ao meu investimento, né, para que eu possa vender com um valor acima para que eu possa cobrir o meu investimento, o que eu gastei para produzir aquele produto. Tá? Então, se o lucro está em função do preço e o preço está em função do custo, que é o P, então, automaticamente, o nosso lucro também ele está baseado, né, nesse gasto, nesse valor investido para adquirir a matéria-prima. Tá certo? Então, vamos transformar isso agora para a função. Tá? Então, seria possível determinar o lucro diretamente do gasto P com a matéria-prima? É uma pergunta. Para isso, podemos fazer uma composição entre as duas funções. Né? Então, o que ele está propondo? L é igual a 0,4C, como vimos, e C é igual a 20 mais 2P, que são as expressões que associam o lucro e o preço, né, do produto, sendo que o lucro está em função do preço do produto e o preço do produto está em função do quê? Do investimento na matéria-prima, que é o gasto, que é o P. Tá? Então, eu substituindo C aqui na expressão do lucro, o que eu tenho? Então, tenho L, que é o meu lucro, 0,4 vezes C, ou seja, 0,4 vezes 20 mais 2P, como está aqui, fazendo esse cálculozinho aqui, L vai ser 8, 0,4 vezes 20 dá 8, mais 0,8P, tá? Que relaciona agora diretamente o lucro com o gasto P para adquirir um investimento. Tá certo? Beleza? Então,
Agora faremos um procedimento análogo para as funções f de a em b, definida por f de x igual a 2x, e g, né, de b em c, definida por g de x igual a x ao quadrado. Note que o contradomínio b, aqui, da função f, é o mesmo domínio da função g. Olha aqui, detalhe. Para a função f, b é o contradomínio. Para a função g, esse b, conjunto b, é o domínio dela. Então, continuando. A função f de a em b, a cada x pertencente a a, associa-se um único y pertencente a b, tal que y igual a 2x. Ou seja, a definição de função e mostrando aqui a lei que define, né, essa situação, que é y igual a 2x. E para g, a função g, de b em c, a cada y pertencente a b, associa-se um único z pertencente a c, tal que z igual a y ao quadrado, que é a lei, no caso aqui, tá? A gente associando a situação, tá? Então, vejamos, dando seguimento. Nesse caso, podemos considerar uma terceira função, que é a função h de a em c, que faz a composição entre as funções f e g. Está confuso, mas daqui a pouco a coisa esclarece. Vamos lá. Então, temos aqui, né, a situação, tá? Na sequência. Primeiro, temos a função de f de a em b, tá aqui o f de x, que vai me dar o meu y, ok? Depois a gente viu que tivemos, né, o g de y, né, vamos dizer assim, que deu, né, a função de y com relação a z, né, z em função de y, como mostramos. E agora estamos, né, propondo uma função chamada de h de a em c diretamente, né? Lembrando de novo, f de a em b, g de b em c, e agora estamos propondo a função h, né, de a em c, ou seja, associando x com z, ok? Então vamos em frente. H de a em c, que diz assim, a cada x pertencente a a, associa-se um único z pertencente a c, tal que z igual a y ao quadrado, igual, né, quem é y? Igual a 2x, né, 2x ao quadrado, que dá 4x2. Então, agora, eu estou associando a com c, ou seja, o z em função do x, z igual a 4x2, caminhando, né, seguindo as leis anteriores também, que está tramitando ali no meio do caminho, tá bom? A gente vai depois fazer uma série de exemplos e vai fazer com que isso aí fique bem mais, digamos assim, mais claro, tá bom? Porque num primeiro momento é normal a gente sentir um pouquinho de dificuldade para, digamos, compreender essa associação. Mas é normal, tá? Daqui a pouco, nos exercícios, a gente vai ver que a coisa vai fluir melhor. Então, seguindo. Essa função h de a em c, como vimos, né? Está aqui, dada por h de x, por exemplo, igual a 4x2, que foi, né, a lei que definiu ela, né, em função das outras situações que a gente viu, de f de a em b, g de b em c, ok? Então, h de x é igual a 4x2. Essa situação é definida como função composta de g e f, ok? É uma função composta de g e f que passa, né, por dois processos até a gente chegar ao final, né, que é a função com relação à primeira, né, o primeiro conjunto que é A, com relação ao último que é C, tá bom? Então, de um modo geral, para indicar como o elemento Z pertencente a C é determinado de modo único,
pelo elemento x pertencente a A, escrevemos que z é igual a g de y, que é igual a g de f de x. Tá? Z vai ser um g de y, como vimos na sequência da g de y, e que g é igual a f de x, que é a mesma coisa. Tá certo? Assim, a notação a gente pode representar a função composta de g e f será indicada por g, lê-se, né, g círculo f. Eu costumo falar GOF para simplificar na leitura. Se for necessário, a gente chama de GOF, mas pode ler-se g círculo f. Eu aprendi, né, o meu professor primeiro que tratou sobre isso, falava GOF, FOG, e aí acabou ficando, tá bom? Mas cada um faça da melhor forma que achar, né, achar melhor. Então, GOF aqui de x é igual a g de f de x. É a mesma coisa, tá? Então, se eu falar GOF de x, g de f de x, como aparece nas questões, na prova, ou lá o que seja, né? O importante é entender que significa a mesma coisa. Vamos aos exemplos, como eu falei, para fazer com que isso fique mais claro, mais simples para a gente compreender. Então, dadas as funções de domínio real, f de x igual a x ao quadrado, menos 5x mais 6, e g de x igual a x mais 1. Determine os valores de x para que tenhamos f de g de x, tá? Ou FOG, né, de x, igual a zero. Tá? Então, vamos lá. Como g de x é igual a x mais 1, então f de g de x, quem é g de x? X mais 1. Eu vou substituir em g de x o x mais 1. Então, f de g de x é o f de x é igual a f de x mais 1. Tá? Então, eu vou lá na minha f de x, onde eu tiver x, eu vou colocar x mais 1. Tá? Então, f de x mais 1, que é o que eu quero agora, vai ser, no lugar de x, tá, x ao quadrado, eu vou botar x mais 1 ao quadrado, menos 5x, menos 5x, menos 5 vezes x mais 1, que eu estou tratando do x mais 1, mais 6, né? Que é f de x aqui. Ó. Então, vai ficar x mais 1 ao quadrado, menos 5, que multiplica x mais 1, mais 6. Fazendo esse ao quadrado e fazendo essa multiplicação, eu vou ter x2 mais 2x mais 1, menos 5x, menos 1, menos 5x, aqui na realidade é menos 5, né? Aqui está menos 1, é menos 5, mais 6, tá? Então, eu vou ter aqui, no finalmente, x2 menos 3x mais 2, tá certo? Por quê? x2 mais 2x menos 5x, menos 5 mais 2, menos 3x, e aqui eu vou ter 6 menos 5, né? Aqui no menos 1 é menos 5, porque ó, menos 5 vezes mais 1 é menos 5, não é menos 1 não. Então, 6 menos 5 dá mais 1, tá? Mais 1 com mais 1 aqui, mais 2. Então, fica x2 menos 3x mais 2. Então, certo? O que ele quer é o f de g de x igual a zero. Então, f de g de x é igual a x2 menos 3x mais 2, que é o que eu encontrei aqui, tá certo? Que é o f de g de x com relação à situação. O meu f de g de x é x2 menos 3x mais 2. E ele quer que isso seja igual a zero. Então, basta eu pegar essa expressão, que é o f de g de x, né? Igualar a zero. Como está aqui. É x2 menos 3x mais 2 igual a zero. Aí é o método, né, de Bhaskara, conforme vocês já aprenderam. No caso aqui eu estou pegando o delta, né, que é o B2 menos 4AC, menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 2. Então, menos 4 vezes 1 vezes 2,
Menos 3 ao quadrado é 9. 4 vezes 2, 8. 9 menos 8 igual a 1. Então, meu x vai ser igual a menos b, que é 3, mais ou menos raiz de delta, que é 1, né, que está aqui, sobre 2a, que é 2 vezes 1, 2. Então, 3, eu vou ter x', 3 menos 1, que dá 2 por 2 dá 1, ou 3 mais 1, 4, dividido por 2 dá 2, ou 1 e 2. Logo, meu x é igual a 1 e x é igual a 2. Ok? Esse é o primeiro exemplo. Tá? Vamos para o segundo. Sejam as funções reais f e g definidas respectivamente por f de x é igual a x mais 1 e g de x igual a 2x2 menos 3. Ele pede, determine f de g de x e g de f de x. E b, os valores de x para que se tenha f de g de x igual a g de f de x. Então, vamos ver como a gente resolve essa situação. Então, letra A, f de g de x, o que eu faço? Tá? De novo, bem devagar para a gente compreender. Então, f de g de x. Quem é g de x? 2x2 menos 3. Então, no lugar aqui do g de x, eu vou botar 2x2 menos 3, como está aqui, ó. F de 2x2 menos 3. Agora, eu vou fazer o seguinte, como é f de 2x2 menos 3, eu vou substituir 2x2 menos 3 no lugar do x. Então, f aqui de 2x2 menos 3, ou seja, aqui no lugar do x vai ser 2x2 menos 3 mais 1. 2x2 menos 3 mais 1. Então, o f de g de x, que é igual a f de 2x2 menos 3, né, mesma coisa, é igual a 2x2 menos 3 mais 1 menos 2. Então, 2x2 menos 2. Então, eu encontrei f de g de x. Agora, ele quer o g de f de x. G de f de x é o mesmo que g. Quem é o f de x? X mais 1. Vamos, g de x mais 1. Agora, eu vou substituir o x mais 1 no g de x. Cadê o g de x? Está aqui. Então, vai ser g de x mais 1 vai ser igual a 2 que multiplica x mais 1 ao quadrado menos 3. 2 que multiplica x mais 1 ao quadrado, já que estou falando g de x mais 1. X mais 1 ao quadrado menos 3. 2 quadrado de x mais 1 ao quadrado é dar x2 mais 2x mais 1 menos 3. Desenvolvendo isso aqui, eu vou ter que g de f de x, né, que é igual a g de x mais 1, vai ser 2x2 mais 4x menos 1, desenvolvendo essa expressão. Tá? Então, tem o g de f de x também. E a letra B, os valores de x para que se tenha f de g de x igual a g de f de x. Então, basta eu igualar, né, o f de g de x com g de f de x. Ou seja, 2x2 menos 2 igual a 2x2 mais 4x menos 1. Eu encontro o valor de x que ele está pedindo. Então, fg de x igual a g de f de x. 2x2 menos 2, como eu falei, igual a 2x2 mais 4x menos 1. Tá? Então, aqui o 2x2 anula, né? Já está de cara aqui, né? Passando, ele desaparece. Igual, eu vou ter o 4x, menos 1 passando para o outro lado fica mais 1, menos 2 mais 1 dá menos 1. Então, 4x menos 1. X menos 1 dividido por 4. Então, para que f de g de x seja igual a g de f de x, x tem que ser igual a menos 1 quarto. Ok? Vamos mais um exemplo. Sendo f de x igual a 3x menos 1 e f de g de x igual a 6x mais 8, determine g de x. Tá? Então, aqui já é um pouquinho diferente. Tá? Então, vamos lá. Como f de x igual a 3x menos 1, então f de g de x igual a 3 que multiplica, né, g de x menos 1. Ok? Importante entender essa parte aqui, tá? Então, f de x, novamente, é igual a 3x menos 1. Então, f de g de x é o mesmo que eu substituir o x por g de x. Tá?
Então, 3 vezes x, em vez de x, vai ser g de x. 3 vezes g de x menos 1. E o meu f de g de x está dado aqui em cima, 6x mais 8. Tá? F de g de x, 6x mais 8. Então, 3 que multiplica g de x menos 1, que é igual a f de g de x, que é igual a 3x, ou 6x mais 8. Tá? Então, resolvendo a equação, eu vou passar esse menos 1 para o outro lado da equação. Menos 1 vai ficar mais 1, vai dar 9. Então, vai ficar 6x mais 9 igual a 3g de x. 3g de x igual a 6x mais 9. Então, g de x vai ser 6x mais 9 dividido por 3. O 3 passa dividindo aqui para o outro lado. 6x mais 9 dividido por 3. Então, 6x dividido por 3 dá 2x, mais 9 dividido por 3 dá 3. Então, meu g de x, que é o que eu quero encontrar aqui, é 2x mais 3. Tranquilo? Vamos a alguns exercícios agora. Sendo f e g funções de domínio real, com f de x igual a x2 mais 2x, e g de x igual a 1 menos 3x, determine f de g de x, g de f de x, f de f de x e d igual a g de g de x. Tá? Mais um exercíciozinho aí para a gente praticar bastante. Primeiro, f de g de x vai ser f de g de x. Eu vou substituir o g de x no f de x. Cadê o meu f de x? Está aqui. x2 mais 2x. Então, em vez de x, onde eu tiver x, eu vou colocar aqui o meu g de x. Tá? E quem é o meu g de x? 1 menos 3x. Então, f de g de x é o mesmo de f de 1 menos 3x. Tá? Então, é substituir o x por 1 menos 3x. Então, vai estar f de 1 menos 3x é igual a x2. Então, 1 menos 3x ao quadrado. Está aqui, ó. Mais 2x. 2 vezes 1 menos 3x. 2 vezes 1 menos 3x está aqui. Pronto. Então, aqui eu realizo esse quadrado. Tá? 1 menos 6x mais 9x ao quadrado. Tá? Mais 2 menos 6x. Mais 2 menos 6x. 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos 3x. Menos 6x está aqui. Então, daqui eu tenho 9x2, menos 6x com menos 6x, né? Dá menos 12x. 1 mais 2, 3, mais 3. Então, 9x2 menos 12x mais 3. Está aqui. Letra B. G de f de x. G de f de x é o g, quem é o f de x? x2 mais 2x. G de x2 mais 2x. No g de x aqui, no 1 menos 3x, no lugar do x eu vou substituir x2 mais 2x. Então, vai ficar 1 menos 3, que multiplica x2 mais 2x. Então, 1 menos 3x2, menos 3 vezes 2, 6x. Então, menos 3x2, menos 6x, mais 1, que é o g de f de x. A letra C, f de f de x. F de f de x. Quem é o f de x? x2 mais 2x. Então, f de x2 mais 2x. Eu vou substituir o x2 mais 2x no lugar do x aqui no f de x. Então, vai ser x2, vai ficar x2 mais 2x ao quadrado. x2 mais 2x ao quadrado, está aqui, mais 2x, ou seja, 2 que multiplica x2 mais 2x, como está aqui. Desenvolvendo tudo isso aí, eu vou, primeiramente, x2 mais 2x ao quadrado, vai ser x4 mais 4x3 mais 4x2. E o 2 vezes x2 mais 2x vai ser 2x2 mais 4x. Essa parte toda aqui está desenvolvida, não vou detalhar, porque creio que vocês, nessa altura do campeonato, já saibam como fazer, tá certo? Então, basta, né, multiplicar x2, x ao quadrado mais 2x2, 2 vezes, né? Ok? Então, vamos lá. Daqui, eu tenho agora, né, logicamente, que meu f de x vai ser o quê? É o x4, né, mais 4x3, agora 4 mais 2,
6x2, né? 4x2 mais 2x2, 6x2, que está aqui, mais 4x. Então, f de x, x à quarta, mais 4x à terceira, mais x à segunda, mais 4x. Ok? E, finalmente, o g de x. É a mesma linha, né? Eu vou pegar o g de x, vou substituir aqui o g de x pela sua expressão, que é 1 menos 3x. Então, g de 1 menos 3x. E vou substituir o 1 menos 3x no lugar do x do g de x. Então, vai ser g de 1 menos 3x, vai ser 1 menos 3 no lugar do x, 1 menos 3x, como está aqui. Menos 3 que multiplica 1 menos 3x. Então, 1 menos 3 mais 3x. G de x é 1 menos 3 mais 3, menos 3 vezes menos 3x. 3 vezes 3, 9, positivo, mais 9x. Menos 3 mais 1, menos 2. Então, 9x menos 2, g de x. Ok? Então, vamos para o exercício número 2. Se f de x igual a 5x mais 1 e h de x é igual a 1 mais 4x, calcule f de h de 2 mais h de f de 2. Tá? Então, vejamos. F de h de 2. Primeiro, calculo quem é h de 2. H de 2 basta substituir o x por 2. Tá? Então, h de 2, 1 mais 4, que multiplica x. 1 mais 4 vezes 2. 1 mais 4 vezes 2. 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. Então, f de h de 2, quem é h de 2 é 9. Então, é o f de 9. Então, eu vou substituir no f de x, quem for x, por 9. Então, 5 vezes x, 5 vezes 9, mais 1. F de 9 é 5 vezes 9 mais 1. 5 vezes 9 é 45, mais 1, 46. Agora o h de f de 2. Primeiro vou achar quem é o f de 2. F de 2 é substituir x por 2. F de 2 é igual a 5 vezes x, 5 vezes 2, mais 1. 5 vezes 2, 10, mais 1, 11. Então, meu h de 11 é substituir o x por 11 no h de x. Então, h de x é 1 mais 4 vezes x, 1 mais 4 vezes 11. 1 mais 4 vezes 11. 4 vezes 11 dá 44, mais 1, 45. Agora, eu já tenho as informações intermediárias, eu posso fazer, né, o f de h de 2 mais o h de f de 2. Quem é o f de h de 2? F de h de 2 deu 46, tá? Conforme achamos. E o h de f de 2 deu 45, como a gente achou aqui em cima. Então, 46 mais 45 vai me dar 91. Então, meu f de h de 2 mais o h de f de 2 igual a 91. O exercício número 3. Dados f de x igual a 3x mais 5 e o g de x igual a 2x menos 3, calcule x para que se tenha f de g de x igual a 0 e g de f de x igual a 1. Então, vamos lá. F de g de x igual a 0 é substituir no f de x o g de x. Quem é g de x? 2x menos 3. É o mesmo que f de 2x menos 3 no f de x. Substituir quem for x por 2x menos 3. 3 vezes x, 3 vezes 2x menos 3, mais 5. Então, está aqui, 3 vezes 2x menos 3, mais 5. 3 vezes 2, 6x. 2 vezes 3, 6, menos 6. Menos 6, 3 vezes 3, menos 9. Menos 9 mais 5, menos 4. Então, fica 3 vezes 2, 6x. Menos 9 mais 5, menos 4. 6x menos 4. Então, 6x, o que ele está? Fg de x igual a 0. Então, o f de g de x deu 6x menos 4. Então, basta igualar 6x menos 4 igual a 0. 6x menos 4 igual a 0. Eu tenho que 6x, passo o menos 4 para o outro lado aqui, vai ficar mais 4. 6x igual a 4. Agora, o x é igual a 4 dividido por 6. Ou seja, x igual a 2/3 para que, na letra A, o f de g de x seja igual a 0, como a gente mostrou. A letra B, g de f de x igual a 1.
Então, vamos lá ver quem é g de f de x. É g de 3x mais 5. Esse é o g de f de x. Então, eu vou substituir 3x mais 5 no lugar do x no g de x. Então, vai ficar 2 que multiplica o 3x mais 5, está aqui no g de 3x mais 5. 2 vezes 3x mais 5, menos 3. 2 vezes 3, 6x. 2 vezes 5, 10, menos 3. 6x, 10 menos 3, dá 7. 6x mais 7. Então, é igualar o g de f de x igual a 1. Ou seja, 6x mais 7 igual a 1, como está aqui. Então, 6x igual, passo o 7 para o outro lado, fica menos 7. Menos 7 mais 1, menos 6. 6x é igual a menos 6. E o x é menos 6 dividido por 6, que é igual a menos 1. X igual a menos 1. Beleza? Está ficando mais tranquilo? Então vamos mais um. Uma chácara de área Z foi dividida em 10 lotes, todos de forma quadrada de lado X e área Y. Escreva a fórmula matemática que expresse letra A, y em função de x, letra B, z em função de y e z em função de x. Então, bem tranquilo isso aqui, né? Y em função de x é a área, né? Então, y, como é a área, quem é a área? O lado é x, então vai ficar y igual a x2. O z em função de y. Então, a área foi dividida em 10 lotes, né? Então, 10 lotes, o z é igual a 10y, né? 10, cada área vale y, né? Então, 10 vezes y. E o c em função de z, né? Como o z em função de x, desculpa. Então, como y é igual a x2, então z é igual a 10 vezes x2, já que a área, né, de cada lote é igual a x ao quadrado. Então, tranquilo, essa associação é bom, essa questão para efeito de conceito, que questões podem aparecer pedindo esse tipo de associação entre elas, tá bom? A questão número 5 é uma da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Então vamos lá. Seja y igual a g de u, que é igual a 2u ao cubo. E u é igual a h de x, que por sua vez é x2 menos 2x mais 5. Letra A. Determine o valor de y para x igual a 0. E letra B. Determine o valor de g de h de menos 3. Então, já vimos algumas questões aí, é bem simples. Então, vamos lá. Y é igual a g de u, que é igual a 2u ao cubo. E, como vimos, né, o u é igual a h de x, que é x2 menos 2x mais 5. E ele quer o valor de y para x igual a 0. Né? Então, para x igual a 0, eu substituindo aqui no h de x, né? Eu vou ter x 0 ao quadrado, menos 2 vezes nada, vai sobrar o h de 0 igual a 5. Né? O h de 0 igual a 5, ou seja, o u, que é o h de 0, igual a 5. Então, u igual a 5, vou substituir na y, que é igual a g de u, que é igual a 2u ao cubo. Então, vai ser o y igual a g de 5, g de u, né? Como a gente viu aqui, encontramos. G de u, g de 5, que é igual a 2 vezes, no caso aqui, o y, que é g de u, que é 2u ao cubo. Então, substitui u por 5. 2 vezes 5 ao cubo. 2 vezes 5 ao cubo é 125. 2 vezes 125, 250. Então, aqui eu tenho o valor de y, que é 250, para x igual a 0. Determinar o valor de g de h de menos 3. Então, o g de h de menos 3 é substituir, primeiramente, o h de menos 3 é substituir o x por menos 3 na expressão x ao quadrado menos 2x mais 5. Então, h de menos 3, onde tiver x é menos 3. Menos 3 ao quadrado, está aqui, menos 2 vezes x, que é menos 2 vezes menos 3. 2 vezes menos 3, né? Menos 2 vezes menos 3, mais 5. Menos 3 ao quadrado dá 9. Menos 2 vezes menos 3
dá mais 6, 9, 6, 15, 15 mais 5, 20. Então, G de H de menos 3 é 20. E o que ele quer é o G de H de menos 3, ou seja, o G de 20. É substituir 20 no lugar da expressão do G, no caso aqui do U. Então, onde for U, eu vou botar 20. Então, G de 20 é igual a 2 vezes 20 a terceira, né? Já que G de U é igual a 2U a terceira. Então, 2 vezes 20 a terceira é o mesmo que 2 vezes 20 a terceira dá 8.000. 2 vezes 8.000, 16.000. Beleza? Vamos para mais um exercício. Sendo f de x igual a 2x menos 10 e g de x igual a x2 menos 100, calcule x para que a igualdade GOF de x, ou seja, g de f de x, seja zero, né? Seja verdadeira. Então, é tranquilo. F de x como dado, 2x menos 10, e g de f de x seja zero. G de x é igual a x2 menos 100. E o g de f de x? É substituir f de x pela expressão correspondente ao f de x, que é 2x menos 10. Então, g de f de x é o g, quem é f de x? 2x menos 10. Então, eu vou substituir o x no g de x por 2x menos 10. Então, x ao quadrado vai ser 2x menos 10 ao quadrado, menos 100. Fazendo esse quadrado, vai dar 4x2 menos 40x mais 100, menos 100. Aqui o mais 100 menos 100 eu corto. Sobrou 4x2 menos 40x. Então, 4x2 menos 40x, a primeira raiz é x igual a zero. E a segunda, né, vai ser 4x menos 40 igual a zero. É como, né, colocando aqui em evidência o x, né, vai ficar 4x menos 40 vezes x. Né? O primeiro x igual a zero e o outro 4x menos 40 igual a zero. Aqui, 4x igual a 40 e o x é 40 dividido por 4, x igual a 10. Então, eu tenho x igual a zero e x igual a 10 para atender essa situação. Exercício número 7, também da FGV São Paulo. Se f de x igual a x2 menos 2x menos 3, encontre, desenvolva e simplifique a expressão de f de x. Então, vamos lá. F de x é igual a x2 menos 2x menos 3. Quem é f de x? O f de x é o f de x2 menos 2x menos 3, que é igual a substituir o x, o x2 menos 2x menos 3. Então, o x ao quadrado vai ser x2 menos 2x menos 3 ao quadrado, menos 2x, que é menos 2, que multiplica x2 menos 2x menos 3, menos 3. Aí é trabalho braçal, né? O quadrado de x2 menos 2x menos 3 é x4 menos 4x3 menos 2x2 mais 12x mais 9. Tá? Então, é multiplicar x2 menos 2x menos 3 vezes x2 menos 2x menos 3. Aí vai com calma, né? Até encontrar esse valor. Menos 2x, que é menos 2, que multiplica x2 menos 2x menos 3. Menos 2x2, está aqui. Menos 2, que multiplica menos 2x, menos com menos dá mais 4x, menos 2, que multiplica menos 3, dá mais 6. Está aqui. Então, fazendo agora a simplificação, né? Vai ficar x4, que não tem ninguém, 1 elevado a 4. A terceira também só tem o menos 4x3, está aqui. Ao quadrado eu tenho menos 2x2 com menos 2x2, dá menos 4x2. O x, né, com relação a x, 12x mais 4x, 16x. E 9, eu tenho aqui cadê? Faltou um elemento aqui, faltou menos 3. Tá? Então, 9 e 6, 15, menos 3 dá 12. Tá? Faltou acrescentar esse menos 3 aqui. Então, aqui realmente tem que ter um certo cuidado para não errar. Tá? Então, dá finalmente x a 4, menos 4x3, menos 4x2, mais 16x, mais 12. Então, na hora de passar aqui para o
PowerPoint, né, do rascunho, né, faltou colocar aqui o menos 3. Então, realmente tem que ter muita atenção. Então, é bom, às vezes, acontecer isso comigo, para que vocês, né, redobrem a atenção, tá bom? Então, aqui faltou o menos 3. Mas a resposta está certa, porque eu já tinha feito, né, por fora. Então, na hora de passar aqui a limpo, que eu cometi essa falhazinha aqui de não colocar o menos 3. Então, vamos para mais um exercício. Ok? Um outro modelinho aqui para a gente fixar. Sejam f de reais em reais e g, a função g, de real em real também, definidas por quem é f de x, a lei que determina f de x, x ao quadrado, menos 2x, menos 3. E g de x é igual a 4x mais m. Sabendo-se que f de g menos 1 é igual a 12, calcule m. Tá? Então, mais um tipo diferente de questão que costuma aparecer aí em provas e tudo mais, né? Para a gente poder exercitar. Então, vamos lá. O f de x eu tenho que é x2 menos 2x menos 3, ok? E o g de x com a 4x mais m, beleza. O f de g de menos 1 foi dado que é igual a 12. Então, quem é g de menos 1? G de menos 1 é eu substituindo o g de x, o x por menos 1. Então, é 4x, 4 vezes menos 1, menos 4, mais m. Está aqui, g de menos 1, menos 4, mais m. Beleza. Então, o f de g de menos 1 é o f de menos 4 mais m. F de menos 4 mais m. Então, em f de x, eu vou substituir o x por menos 4 mais m. Então, aqui x ao quadrado. Menos 4 mais m ao quadrado. Menos 4 mais m ao quadrado. Menos 2x, menos 2, que multiplica menos 4 mais m. Menos 2, que multiplica menos 4 mais m. Menos 3. Aqui o menos 3. Menos 4 mais m ao quadrado é igual a m ao quadrado menos 8m mais 16. Menos 2, que multiplica menos 4, mais 8. Está aqui. Menos 2, que multiplica mais m, menos 2m, está aqui. E o menos 3, que está aqui. F de menos 4 mais m, operando aqui fazendo a simplificação do que pode, né? O m2 não tem ninguém, está m ao quadrado. Menos 8m com menos 2m, menos 10m. 16 mais 8 menos 3. 8 menos 3 dá 5, né? 8 menos 3 aqui dá 5. 16 com 5 dá 21, tá beleza. 8m ao quadrado menos 10m mais 21. Quem é o f de g de menos 1 é 12, então igualar isso a 12. Tá? F de g de menos 1, que é o mesmo de f de menos 4 mais m, como vimos, né? Que é igual a essa equação, m2 menos 10m mais 21, igual a 12. Aqui, passo o 12 para o outro lado da equação, com sinal negativo, 21 menos 12 dá 9. Então, m2 menos 10m mais 9 igual a 0. Aí, fazer, né, a equação do segundo grau, dessa vez eu só coloco aqui os valores, vocês podem desenvolver, que vocês têm condições, né? Já nessa altura do campeonato. Então, m é igual a 1 e m é igual a 9. Então, faz ali o delta, aquele caminho que eu fiz, né, em questões anteriores. Você vai encontrar que m é igual a 1 e m também é igual a 9. Beleza? Com isso, a gente conclui, né, a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Antes de encerrar, peço que você se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, acionando a notificação do sininho para o YouTube te avisar, né, dos próximos vídeos, deixando seu like e compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais. Desejo a você bons estudos e te espero na próxima aula.